A família Addams, com seu humor ácido e elenco excêntrico, tornou-se um ícone cultural inesquecível. Junteze a nós enquanto desvendamos os segredos das estrelas que deram vida a essa lenda, cujas vidas foram tragicamente interrompidas por eventos dolorosos de doenças misteriosas a mortes súbitas. Vamos conhecer suas histórias e celebrar seu legado. Jackie Coogan, como tio Fester. John Leslie. Jackie Coogan nasceu em 26 de outubro de 1914 em Los Angeles, Califórnia. Em 1964, aos 50 anos, ele retornou à fama com o papel de tio Fester na série de televisão A Família Addams, um personagem excêntrico e careca que arrancava risadas com suas travessuras bizarras. Jackie é uma figura lendária há muito tempo. De órfão no filme O Garoto de Charlie Chaplin, de 1921, ele se tornou uma das primeiras e mais brilhantes estrelas infantis de Hollywood durante a era do cinema mudo. Ele teria faturado até 4 milhões de dólares antes de completar 21 anos. Mas quando seu pai morreu em um trágico acidente de carro em 1935, Jackie descobriu que sua mãe e seu padrasto haviam dilapidado toda a sua fortuna em peles, diamantes e carros de luxo. Um longo processo judicial quase o levou à falência, e ele acabou recebendo apenas 126 mil de indenização. O caso levou à aprovação da lei Coogan, a primeira lei nos Estados Unidos a proteger os direitos financeiros de atores mirins. Em sua vida pessoal, Coogan viveu 4 casamentos, 3 dos quais terminaram em divórcio. O primeiro com a estrela de cinema Betty Grable de 1937 a 1939 terminou após apenas 2 anos. Seus relacionamentos subsequentes também foram turbulentos, e a morte de seu filho Christopher em um acidente de motocicleta em 1990 mergulhou a família Coogan em profunda tristeza. Sua última esposa, Dodie, foi seu único apoio até seus últimos dias. Embora Jackie já tenha sido o queridinho de Hollywood, ele passou seus últimos anos tranquilamente em sua antiga casa em Santa Mônica, avaliada em cerca de 800 mil dólares. Jackie Coogan morreu de insuficiência cardíaca em 1º de janeiro de 1961, de março de 1984 aos 69 anos, após anos lutando contra doenças cardíacas, derrame e insuficiência renal. Seu funeral foi aberto ao público, e o elogio fúnebre foi proferido por seu ex-colega John Astin. Carolyn Jones como Morticia Addams. Carolyn Sue Jones nasceu em 28 de abril de 1930 em Amarillo, Texas, quando interpretou Morticia Addams no filme A Família Addams de 1964. Ela tinha apenas 34 anos e estava no auge de sua beleza e talento. Com seu charme gótico e elegância refinada, Carolyn tornou-se a personificação perfeita de Morticia, a personagem icônica eternamente gravada na memória da televisão americana dos anos 1960. No entanto, por trás dessa fachada glamourosa, havia uma vida marcada pela tristeza. Carolyn não cresceu com amor e uma família completa. Seu pai abandonou a família quando ela tinha apenas 4 anos, e ela passou a infância lutando contra uma asma severa, o que a isolou do mundo exterior. No entanto, esses anos despertaram sua paixão pela atuação, e aos 17 anos ela ingressou no Pasadena Playhouse em 1957, recebeu uma indicação ao Oscar por seu papel em Bachelor Party, e ganhou um Globo de Ouro em 1959, consolidando-se como uma das estrelas mais promissoras da indústria. Na época, seu patrimônio líquido era estimado em quase 1 milhão, uma quantia considerável. No entanto, a fama não conseguiu preencher o vazio em seu coração. Carolyn se casou 4 vezes e todos os casamentos terminaram em divórcio. Seu casamento mais longo, com o produtor Aaron Spelling, durou de 1953 a 1964. Terminou pouco antes do auge de sua carreira, quando ela estrelava a série de televisão Addams. Ela não teve filhos e nunca teve outro relacionamento duradouro.
Com o tempo, a indústria cinematográfica se voltou contra ela, considerando-a difícil de trabalhar. E observando que ela tomava medicamentos controlados para manter sua beleza, em 1981, ela sofreu um destino cruel. Foi diagnosticada com câncer de cólon. Apesar da saúde debilitada, continuou trabalhando arduamente para interpretar Myrna Clegg em O Capital, chegando a atuar em uma cadeira de rodas. Ela manteve sua doença em segredo, dizendo aos colegas que era apenas uma úlcera estomacal, e continuou trabalhando até não conseguir mais andar em julho de 1983. Carolyn entrou em coma em sua casa em West Hollywood. Ela faleceu em 3 de agosto de 1983, aos 53 anos. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram colocadas ao lado do túmulo de sua mãe em Anaheim, Califórnia. Ted Cassidy, como Lurch. Theodore Crawford. Cassidy nasceu em 31 de julho de 1932, em Pittsburgh, Pensilvânia. Em 1964, aos 32 anos, Ted deixou sua marca indelével na televisão com seu papel como Lurch, o mordomo. Alto, estoico, porém, surpreendentemente simpático da família Addams. Com 1,83 de altura e uma voz profunda e cativante, Ted transformou a frase. Me chamou em um bordão clássico, mas por trás de sua calma exterior escondia-se uma alma profunda e reflexiva. Quando criança, Ted era um prodígio escolar. Ele entrou na 3ª série aos 6 anos de idade e jogou basquete profissional na adolescência. Depois de se formar na Universidade Stetson, trabalhou como locutor de rádio e tocou órgão em restaurantes para se sustentar. Mas Hollywood o via apenas como um excêntrico, um personagem peculiar adequado para monstros robôs ou alienígenas. Embora tenha escrito roteiros, composto poesia e expressado opiniões filosóficas, Ted Cassidy é lembrado principalmente por seus papéis em filmes mudos ou por dar voz ao Hulk em O Incrível Hulk. Sua vida pessoal era igualmente solitária. Seu casamento terminou em divórcio, e embora tivesse 2 filhos, pouquíssimas informações sobre sua vida familiar eram públicas, o que reforçava ainda mais sua imagem de pessoa reclusa. Em sua casa em Woodland Hills, avaliada em aproximadamente $500 mil, Ted vivia em meio a roteiros não produzidos e a tristeza de um talento que sufocava sua aparência. Em 1979, Ted Cassidy foi submetido a uma cirurgia cardíaca para remover um tumor benigno. Inicialmente parecia que ele se recuperaria, mas poucos dias depois, complicações o obrigaram a retornar ao hospital. Em 16 de janeiro de 1979, ele faleceu prematuramente e em silêncio. Aos 46 anos, suas cinzas foram enterradas no quintal de sua casa. Não houve funeral público nem tapete vermelho, apenas silêncio, tal como nos papéis silenciosos que ela frequentemente interpretava. Stanley Adams, como Ella Clary. Stanley Adams, nascido Stanley Abramovitz, nasceu em 7 de abril de 1915 na cidade de Nova York. Em 1964, aos 49 anos, ele apareceu na série de televisão A Família Addams, como Ella Clary. Uma personagem singular que personificava perfeitamente a mistura característica de humor e sátira mordaz de Addams. Ao longo de sua carreira, Addams frequentemente conseguiu papéis coadjuvantes incomuns, desde a cenoura falante em Perdidos no Espaço até o jogador de Bilhar Sur Shot Wilson em Um Estranho Casal e o mercador espacial Cyrano Jones em Jornada nas Estrelas. Esses papéis o tornaram um ícone adorado no mundo da ficção científica. Além de atuar, Stanley também era um talentoso roteirista de televisão, tendo escrito para séries populares como Gunsmoke Bonanza, A Noviça Voadora e Jornada nas Estrelas. Por trás dos sorrisos e risos da plateia, Addams lutava contra um transtorno bipolar não diagnosticado e não tratado.
Lesões crônicas nas costas decorrentes de um antigo acidente agravaram seu estado mental. Apesar de uma carreira estável, ele se sentia limitado por sua aparência e estilo de jogo, frequentemente se sentindo sobrecarregado pelo caminho que havia escolhido. Morando em uma casa em Los Angeles avaliada em aproximadamente $300 mil, Stanley tornou-se cada vez mais retraído e deprimido. Em 27 de abril de 1977, apenas 20 dias após seu 62º aniversário, Stanley Adams cometeu suicídio com uma pistola calibre 22. Em sua carta de suicídio, ele explicou que a dor física crônica o tornara insuportável. Suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico, pondo fim a uma vida de talento e sofrimento. Ele faleceu, deixando para trás sua ex-esposa, filho-filha, e a tristeza silenciosa dos telespectadores que o amavam na tela. Felix Silla como primo de Felix. Anthony Silla nasceu em 11 de janeiro de 1937, em Rocca Cassale, uma pequena vila montanhosa na Itália. Em 1964, aos 27 anos, Felix fez história na televisão com seu papel como primo Deo, pequeno e peludo primo da família Adams, na série de televisão. A família Adams, com apenas 1,85 m de altura, Felix ficava completamente escondido sob camadas de roupa, criando um personagem misterioso e cativante. Mas foi essa fama que pôs fim aos papéis dramáticos que nunca lhe ofereceram. Antes de chegar a Hollywood, Felix era um talentoso artista de circo, cavalgando e atuando como trapezista e acrobata nos circos Ringling Brothers e Barnum Bailey. Suas habilidades físicas excepcionais o tornaram um dublê e ator ideal para personagens com formas peculiares, desde Twiki, o ciborgue do século 25 em Buck Rogers, até o alienígena em Tá Chovendo, Hambúrguer 2, e até mesmo um Ewok em Star Wars. O Retorno de Jedi de 1983. Apesar de seu talento, Felix raramente aparecia nas telas. A maioria de seus papéis dependia de sua baixa estatura, o que limitou sua carreira de ator. Muitos na indústria o lembram mais como um artista com um físico incomum do que como um verdadeiro ator, um apelido que muitas vezes o envergonhava. Ele certa vez disse que seu papel favorito foi o de Litvak, no filme Blackbird, um dos poucos momentos em que pôde demonstrar sua intensidade e profundidade emocional. Na realidade, Felix Silla não teve uma vida fácil. Apesar das dificuldades conjugais, permaneceu com sua esposa Sue e criou seus 2 filhos. Sua casa em Las Vegas, avaliada em cerca de $500 mil, está repleta de adereços, fotos de bastidores e cartas de fãs. Em 16 de abril de 2021, Felix Silla faleceu de câncer pancreático aos 84 anos. Ele morreu em paz, deixando um legado de risos e respeito da comunidade cinematográfica. Lisa Loring, como Wednesday Adams. Lisa Ann DeSantis, conhecida profissionalmente como Lisa Loring, nasceu no Atoll de Kwajalein, nas Ilhas Marshall, em 16 de fevereiro de 1958. Em 1964, aos 6 anos de idade, tornou-se um ícone da televisão americana por seu papel como Wednesday Adams, uma garota estoica com tranças e uma predileção por aranhas na clássica série A Família Adams. Esse papel lhe trouxe fama precoce, mas também marcou o início de uma vida sombria. Lisa cresceu em um lar desfeito. Mãe, a única pessoa que sempre esteve presente em sua vida, morreu de alcoolismo quando Lisa tinha apenas 16 anos. Essa perda, somada à pressão da fama precoce, a obrigou a tomar decisões difíceis. Casou-se aos 15 anos, divorciou-se aos 16 e tornou-se mãe solteira na adolescência. Os anos seguintes trouxeram mais casamentos fracassados. Seu relacionamento mais famoso foi com o ator de filmes adultos Jerry Butler, a quem conheceu em 1987 enquanto trabalhava como maquiadora em um filme pornográfico.
O relacionamento deles se tornou alvo de fofocas da imprensa sensacionalista quando Butler admitiu ser viciado em filmes adultos e participar secretamente de ensaios fotográficos provocantes sem o conhecimento de Lisa. O casamento terminou em 1992, pondo fim à fama e à carreira de atriz de Lisa. Seus problemas continuaram. Ela lutou contra o vício em heroína, entrou em reabilitação e perdeu temporariamente a guarda dos filhos. Em seus últimos anos, Lisa morou em uma casa modesta em Los Angeles, avaliada em aproximadamente $600 mil. Em 28 de janeiro de 2023. Lisa Loring faleceu vítima de um AVC causado por hipertensão poucas semanas antes de completar 65 anos. O ícone da nossa infância caiu, silenciosamente no esquecimento, assim como os holofotes já haviam esquecido há muito tempo Marie Blake, que interpretou a vovó Edith. Marie Blossom MacDonald, mais conhecida pelo seu nome artístico Blossom Rock, nasceu na Filadélfia em 21 de agosto de 1895, quando interpretou a vovó na popular série de televisão A Família Addams, que foi ao ar de 1964 a 1966. Ela tinha 69 anos, o que a tornava a integrante mais velha do elenco principal. No entanto, em seu papel como a avó excêntrica da família, ela trouxe um espírito rebelde, espirituoso e misterioso. Contudo, a vida real de Blossom Rock era bem diferente da imagem alegre que ela retratava na tela. Como irmã mais velha da estrela musical, Jeanette MacDonald Blossom e sua irmã atuaram juntas em várias peças quando eram mais jovens. Enquanto Jeanette alcançou a fama na MGM Blossom, escolheu discretamente um caminho diferente, adotando o nome artístico de Marie Blake para construir sua própria carreira, principalmente em pequenos papéis coadjuvantes. Por quase 3 décadas, ela foi uma figura familiar, porém raramente vista, sendo seu papel mais reconhecível o da telefonista Sally em 9 filmes da série Dr. Kildare. Ela se casou com o ator Clarence Rock, e juntos atuaram sob os nomes artísticos de Rock e Blossom. O casamento deles durou mais de 30 anos, mas eles não tiveram filhos. Quando Clarence morreu em 1960, Blossom passou a viver sozinha em uma pequena casa em Los Angeles. Em 1967, um derrame repentino a deixou incapaz de falar. Como resultado, ela não pôde comparecer à reunião com o novo elenco de A Família Addams no Halloween de 1977, embora se acredite que ela tenha assistido ao programa discretamente de seu leito hospitalar no Lar Nacional de Aposentadoria de Cinema e Televisão Blossom. Rock faleceu em 14 de janeiro de 1978 aos 82 anos. Seus restos mortais foram sepultados no cemitério Memorial Forest Lawn, em Glendale, Califórnia, próximo aos locais de descanso de muitos outros artistas que abrilhantaram a era de ouro de Hollywood. Na época, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $300 mil, proveniente principalmente da modesta casa onde morou sozinha durante a última década de sua vida. Dawn Rickles. Como Claude. Dawn Rickles nasceu em 8 de maio de 1926, no Queens, Nova York, 1964, aos 38 anos. Ele apareceu na série de televisão A Família Addams como Claude. Embora tenha aparecido em apenas um episódio, Rickles se tornou um nome conhecido entre os telespectadores por seu humor afiado, sátira mordaz e rara, habilidade de zombar de pessoas de todas as classes sociais, fazendo todos rirem. Ele ficou conhecido nacionalmente como Mr. Heat, um apelido sarcástico dado a uma celebridade conhecida por satirizar tudo desde raça e profissão até presidentes. Rickles começou sua carreira em palcos de comédia de pequenas cidades depois de servir na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Njegov karierni proboj dogodio se kada je ispričao šalu rugajući se Franku Sinatri, koji se neočekivano zabavio e lansirao Ricklesa do eskravo em Las Vegasu. Taj trenutak
učinio ga je legendom komedija stand-up. Čak i dok su kritičari kritizirali njegov humor kao uvredljiv i agresivan. Unatoč ovisnosti o kockanju koja ga je gotovo dovela do bankrota. 1970 Rickles je oživio svoju karijeru kroz izvanrednu ulogu. Film je Casino iz 1995 glumeći uz Roberta De Niro i Joea Pescia, te značajno posuđivanjem glasa gospodinu Potato Headu u priči o igračkama. Esse personagem conquistou uma geração de fãs com seu charme cativante, bem diferente da personalidade tipicamente ríspida de Rickles. Graças a esses papéis, seu patrimônio líquido foi estimado em $30 milhões na época de sua morte. Em sua vida pessoal, Rickles foi uma das poucas figuras bem-sucedidas de Hollywood. Ele se casou com Barbara Sklar em 1965 e viveu com ela por mais de 50 anos até a morte dela, no aniversário de casamento deles em 2021. No entanto, sua família ainda sofreu uma perda enorme. Seu filho Larry morreu de pneumonia aos 41 anos, da qual Don nunca se recuperou completamente. Apesar das inúmeras cirurgias a que foi submetido após contrair fasciite necrossante em 2013, Rickles continuou em turnê pelos Estados Unidos até seus últimos dias. Ele se recusou a se aposentar, se recusou a diminuir o ritmo. Don Rickles faleceu em 6 de abril de 2017 aos 90 anos de insuficiência renal em sua casa em Los Angeles. Ele foi sepultado no cemitério do Monte Sinai, entre lendas da cultura judaica. Gravações inéditas de sua voz foram preservadas pela Disney e utilizadas no filme Toy Story 4 de 2019, uma despedida emocionante para a batata raivosa mais amada de Hollywood. Margaret Hamilton, como Sra. Frump. Margaret Brainerd. Hamilton nasceu em 9 de dezembro de 1902 em Cleveland, Ohio. Ela tinha 63 anos quando interpretou a Sra. Frump, mãe de Morticia, no filme A Família Addams, de 1965, e se tornou um ícone do cinema graças à sua interpretação da Bruxa Má do Oeste no filme O Mágico de Oz, de 1939. Sua estatura pequena, com apenas 1,78 metros de altura, voz grave e olhar penetrante a tornaram uma das vilãs mais lendárias, a ponto de crianças da vida real muitas vezes a evitarem por medo. Mas Margaret Hamilton, na vida real, estava longe da imagem assustadora que retratava nas telas. Ela era mãe solteira, ex-professora de jardim de infância, amante dos animais e uma dedicada ativista dos direitos das crianças. Após se divorciar de seu marido Paul Meserve em 1938 devido à violência doméstica, ela criou o filho Tony sozinha e nunca se casou novamente. Ela vivia de forma independente e participava regularmente de atividades sociais. O pior acidente de sua vida ocorreu no set de O Mágico de Oz. Durante a filmagem da cena em que ela deixa a terra dos Munchkins em chamas, um fogo de artifício mal posicionado causou queimaduras de 2º grau em seu rosto e de 3º grau em suas mãos. 6 semanas no hospital não quebraram seu espírito, mas a partir de então ela se recusou a filmar cenas com fogo, apesar do trauma físico e psicológico. Ela nunca processou o estúdio porque entendia que era apenas uma pequena peça da implacável máquina de Hollywood. Em seus últimos anos, viveu modestamente em uma pequena casa em Gramercy Park, Nova York, avaliada em cerca de $500 mil com a renda de direitos autorais e pequenos papéis como atriz. Infelizmente, em 16 de maio de 1985, Margaret Hamilton faleceu de um ataque cardíaco aos 82 anos, após 6 meses em um lar de idosos em Connecticut. Ken Weatherwax, como Pugsley Addams. Kenneth Patrick. Weatherwax nasceu em Los Angeles em 29 de setembro de 1955, em uma família de artistas. Quando Ken tinha apenas 9 anos, foi escalado para o papel de Pugsley Addams, o filho rechonchudo, travesso e excêntrico na série de televisão em preto e branco.
A família Adams, que foi ao ar de 1964 a 1966. Junto com sua parceira Lisa Lauren Ken Weatherwax, ficou conhecido como a excêntrica e hilária família Adams. No entanto, esse sucesso inicial veio acompanhado de uma cruel maldição. Após o término da série, Ken Weatherwax foi imediatamente escalado para o papel de Pugsley. Ninguém queria escalá-lo para outros papéis e Ken gradualmente perdeu o interesse em atuar. Depois de ser expulso de várias escolas por mau comportamento, alistou-se no exército aos 17 anos na esperança de escapar das sombras de Hollywood. Ele nunca se casou nem teve filhos. Ele vivia tranquilamente em uma casa em West Hills, Califórnia, avaliada em aproximadamente $400 mil, repleta de objetos antigos e lembranças da infância. Segundo familiares, quem lutava contra a depressão ficou brevemente sem teto e, frequentemente, evitava a mídia. Em 7 de dezembro de 2014, Ken Weatherwax faleceu de um ataque cardíaco aos 59 anos. Não houve um funeral luxuoso. Somente 3 anos depois, graças a uma campanha de arrecadação de fundos organizada pelo Museu de Viagens e Antiguidades dos Mortos, os restos mortais do menino foram finalmente sepultados no cemitério Valhalla, em North Hollywood Park. De suas cinzas está agora em exposição no museu. Uma lembrança silenciosa de que o menino que um dia trouxe alegria à América faleceu em silêncio,